Nos próximos capítulos da novela Amor Sem Limites, tudo começa logo depois que o Frickat foi visitar a Damila e ao chegar lá, ele já bate de frente com a Neji, que chama pelo seu nome e diz a ele que seja bem-vindo. Ele agradece a ela e ela continua dizendo que se ele está ali por conta do Yavuz e o Dosun, eles já foram lá para o hotel. Ele diz que sabe muito bem disso, por esse motivo ele veio ali para poder conversar a sós lá com a Damila. Ela fica calada e ele questiona ela se por acaso poderia falar com ela se ela está ocupada. Ela responde a ele que não precisa se preocupar e que por favor que ele entre, e depois diz a ele que vai agora mesmo chamar a Damila. O Gasparzinho por sua vez vem ali se aproximando, olha para o Frickat e diz a ele que ele seja muito bem-vindo. Ele agradece a ela e depois ela pergunta se por acaso ele aceita uma bebida e ele fala que não, que tudo que ele quer é apenas conversar. Ela pede a ele que por favor que ele se sente e logo em seguida começa a colocar uma cara de choro ali, dizendo a ele que antes de mais nada eu quero te pedir desculpas. Ele fica calado, porém um pouco meio confuso, sem entender o porquê da desculpa dela, e ela diz que sabe que ele tem muitos problemas e ela causou ainda mais problemas para ele. Ele fica em silêncio ali, não responde nada a ela por enquanto, e ela diz que não queria também que ele ficasse sabendo disso por outras pessoas, mas infelizmente ela perdeu a razão dela. Ele responde a ela que todos perdem o controle ali por raiva e que ele também já passou por tudo isso, ele já perdeu também o controle. Ela fica calada e ele continua dizendo a ela que ela nem precisa se preocupar com isso e pergunta a ela como que ela está. Ela fica em silêncio, apenas olhando para ele, e ele continua insistindo, perguntando como ela está, olha para a barriga dela e pergunta novamente se ela está bem, ele precisa saber. Ela pergunta a ele, meio querendo chorar ali, se por acaso depois de tudo isso ele não está bravo. Ele responde a ela que se ele tivesse bravo ali, se iria mudar alguma coisa, e ela diz que de fato não mudaria e ela sabe disso. Eles ficam um tempinho ali em silêncio e depois ela diz para ele que ele pode mudar tudo isso se ele quiser. Aponta ali disfarçadamente para a barriga dela e diz que se ele não quisesse beber, ele nem precisa se preocupar porque ela não vai resistir a isso. Ele fica calado, apenas olhando para ela e não percebe que ela está ali com joguinhos com ele, e ele continua apenas lhe olhando e ela continua dizendo que se ele não quiser, ele pode tomar a decisão que ele quiser tomar ali, que ela não vai resistir a isso e ela vai aceitar toda decisão e qualquer decisão que ele quiser. Só que o negócio é que ele começa a cair na dela ali e diz que sim, que tudo bem, que agradece a ela e que fica muito feliz por tudo isso que ela disse, porque isso aí é uma prova muito grande que ela sim pensa nele. Ela diz que sim, que é claro que ela sempre pensa nele ali e que sabe também que os sentimentos de ambos ali não são recíprocos, mas que ela tem certeza na realidade que existe um laço entre eles dois. Ele fala para ela que é justamente sobre isso que ele quer falar e que sim, existe ali um sentimento entre eles dois. Ela fica calada e ele aponta ali um pouco disfarçadamente também para a barriga dela e diz a ela que isso aí pode se tornar ainda maior. Ela bota a mão na barriga e ele continua dizendo que, querendo ou não, essa decisão aí é toda dela e que não importa a decisão que ela queira tomar, porque ele vai apoiar ela em tudo. Ela continua ali querendo chorar para ele, chama pelo seu nome e diz a ele que está encantada porque ele é um homem muito especial. Ela continua dizendo que todas as palavras que está saindo dele ali está deixando ela muito feliz, só que ela não sabe se de fato é o momento para isso. Ou seja, ela está se referindo a ele ali que se por acaso ele quiser, for da vontade dele, ela pode tirar, porque sabe muito bem que o apoio vai ser muito ruim, tanto por causa da Ice e também da Nadine. Então é justamente isso que ela diz para ele enquanto ele fica pensativo, que com a Ice de um lado e a Nadine do outro, e também o que aconteceu com os irmãos dele, e ela não sabe se de fato ter um filho agora, se isso é uma boa ideia. Ele continua dizendo para ela que já disse que a decisão aí é toda dela, que se ela quiser ter esse filho aí, a decisão é toda dela e que não importa o que os outros venham falar. Mas frisa para ela que se também ela não quiser, ele vai entender, mas vai também continuar apoiando ela.
Ela quer até abrir um leve sorriso ali, diz a ele que agradece a ele, mas que também há um tempo ainda que ela venha poder se decidir. Ele fica calado e ela diz que queria saber só uma coisa dele ali, se por acaso eles dois vão conseguir manter a relação deles dois. Ele engole até seco ali e ela continua insistindo isso, se eles vão conseguir manter a relação e que ele sabe que a mãe dele expulsou ela de casa. Ele continua calado e ela pergunta a ele, dizendo na realidade que gostaria de saber muito o que é que eles dois vão fazer, qual decisão eles vão tomar juntos. Ele diz que queria muito ter essa resposta para dar para ela, porque até no dia anterior ali, a mãe dele também não queria mais ele em casa, mas do dia para a noite agora ele voltou a ser o filho especial lá da casa dela. Ela então começa a sorrir e diz a ele que se por acaso ela resolver ali os problemas dela com a Ice, talvez a senhora Nadine me aceite também. Ele responde para ela que o que acontece é que ela já conseguiu vencer a Ice e que não se vai mais para cima ali de quem já está derrotado. A Damila diz a ele que por favor ele não diga isso, porque logo depois que ela Ice caiu, ela também estava merecendo que fosse ali pisada. Ele fica calado e ela continua dizendo, mas mesmo assim, ela não é uma pessoa assim de sair pisando os outros. Ele diz a ela que sim, que tudo isso é verdade e que ela nem deve ser, né? Ela fica calada, concentrada ali apenas olhando para ele e ele diz para ela que ela não deve ser assim, porque assim, talvez eles dois ali terão uma chance. Ele então já vai se levantando para ir embora, ela vai se levantar também, só que ele segura ela, diz que ela fique ali tranquilinha, que eles vão voltar a se conversar de novo. Ela diz que tudo bem e logo em seguida ele vai embora. O cara de cavalo nesse exato momento chega ali, toca na dama, ele pergunta a ela, e aí, o que foi que ele disse? Ela responde que ele disse que vai aceitar tudo que ela decidir, só que a mãe dele vai criar problemas. Ela fica calada, bem pensativa ali, e a Damila continua dizendo como isso vai dar certo ali se a senhora Nadine ela for contra. Neges responde para ela que há coisas que acontecem que na realidade todos se opõem. Damila fica calada, bem pensativa, e a Neges pede a ela que por favor só faça uma coisa, seja forte, porque ela está ali do seu lado. Já lá com a Lely Ibrahim, nesse exato momento, ele está com a Ieda e os dois ali estão em silêncio. Logo depois ele começa a questionar ela o que foi que ela murmurou ali para o Orguz, se por acaso foi alguma coisa para manter ali em segredo. Ela apenas responde para ele que nem precisa se preocupar porque é uma coisa pessoal, e ele pergunta como assim pessoal? Ela responde que ele não pode de forma nenhuma ali interferir porque isso é a vida dela. Ele responde a ela como assim eu não posso interferir porque você para mim é como fosse minha irmã e como assim que eu não vou intervir? Ela diz a ele que sim, que ele é para ela também como se fosse um irmão, mas só que ela não se intromete na vida dele e pergunta se por acaso ele vai se intrometer na vida dela. Ele responde a ela que isso mesmo. Ela agora começa a dizer um monte de coisa com ele, dizendo que ele pare de ficar dizendo na frente de todos ali que ele e a Zeynep terminou e por que ele fez isso. Ele responde para ela que sim, que tudo isso é verdade e quer que eles aceitem logo isso de uma vez por todas. Ela diz a ele que não, que ele disse tudo isso aí porque sabe que foi muito bem para proteger a Zeynep, mas pede a ele que por favor nunca mais ele diga isso na frente de outra mulher e pergunta se ele entendeu. Ela fica com o dedo ali apontada para ele, ele se incomoda com isso, pega no dedo dela e pede que primeiro, por favor, não aponte esse dedo para mim, e diz depois que ela tem toda a razão, ele não pensou nisso. Já com o Nezinho, nesse exato momento, conversando com o Major, começa a dizer para ele que sim, que ele tem toda a razão, que ele avisou, falou toda a verdade, mas como que eles iam imaginar que um rapaz desse aí, ele ia crescer e ia ser tão ingrato e traiçoeiro? O Major responde a ele que não vai ficar discutindo com ele ali política de Estado, mas que na realidade toda ameaça que vem até a gente ali sempre são de pessoas próximas. Ele fica calado e o Major continua dizendo que infelizmente a gente tem muitas provas ali de traições dessa forma aí na nossa história. Ele continua dizendo que justamente é traição de pessoas ali que nós mesmos criamos. O Nezinho diz a ele que agora acabou tudo isso, eu não tenho mais filho homem e que tudo que ele quer agora é dedicar a vida dele ao Estado, à nação, à pátria. O Major fica calado e o Nezinho continua dizendo que a partir de agora tudo que eu quero é ser útil ali para o meu país. O Major pergunta a ele de que jeito ele quer ser e o Nezinho responde para ele que tudo que ele está pensando, planejando é acabar de uma vez por todas com o Nihat.